Fala, fiel, tranquilo? Não sou eu, mas nas palavras de Neto, ele cravou, anunciou e confirmou que Tite vai ser o novo técnico do Corinthians. O que você acha sobre isso? Tire suas próprias conclusões e deixe a sua opinião aqui nos comentários. Neto também tirou o chapéu e elogiou Memphis Depay curtindo sua folga lá em Paraisópolis e também bateu palmas para a entrevista de Memphis Depay, tanto antes da saída de Ramon quanto depois. Vamos ver no vídeo de agora todas essas informações. Se inscreva no canal, fortalece com aquele like. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Jogo importante, uma vitória importante para todos na equipe, disse Memphis. Os torcedores, o presidente, o Fabinho, todo mundo estava envolvido com o Corinthians. Precisávamos dos 3 pontos para voltar à disputa, já que perdemos pontos importantes nas últimas rodadas. Essa vitória era necessária. O holandês também repercutiu as declarações que ele deu após a derrota para o Fluminense, quando chegou a colocar em xeque a evolução da equipe e criticou a forma de jogar. Diante disso, perguntamos ao camisa 10 se ele imaginaria que Ramon seria demitido horas depois daquela entrevista. Honestamente não, porque eu falei globalmente sobre o que eu achava que é problema. Vocês me fazem perguntas abertas e ficam surpresos se eu falo as coisas. Não faz sentido para mim. Eu disse que a gente precisava trabalhar mais e do envolvimento de todos para fazer o Corinthians melhor. Jogadores, treinadores, era isso que eu estava dizendo. Infelizmente o Ramon saiu. Eu tinha uma ótima relação com ele. O Emiliano é um cara legal. Tenho relação com os dois ainda, mas não creio que tenha influenciado. Vamos lá, desculpa, Memphis, eu vou dar minha opinião por último. Para você, teve relação à demissão dele com a entrevista do Emiliano e a carta da Gaviões, meu querido Quesada? Neto, dentro do vestiário... O quê? Craque Neto, dentro do vestiário, era quase que unânime, para não falar unânime, a ideia de que o... Porque unanimidade é uma coisa bem burra, né? É. Como diria Nelson Rodrigues. Mas para não falar que todo mundo estava achando a mesma coisa, 99%... 0,9 entendiam assim. Inclusive o senhor, né? Inclusive, eu não estava dentro do vestiário, mas eu ajudei a tomar também essa decisão sem querer. Eu acho que ele só externou aquilo que era uma opinião do elenco. Aí tá todo mundo jogando em cima do Memphis. Agora, é claro que quando um cara E o que ele disse? Pra gente bem pontuar. Não tem... Ninguém sabe cruzar. Isso. Não tem defesa e ninguém trela. Não foi isso? As 3 coisas mais? Basicamente foi isso daí. E o técnico tem que trabalhar mais para resolver esses problemas. Marília Ruiz, você acredita que a entrevista dele e também o que a Gaviões colocou, o presidente... Como é o nome do presidente da Gaviões? Ale. O Ale, uma vez, quase foi pedir a prisão dele, uma vez, lembra? Que ele quis bater no Cássio. Lá no aeroporto, tem que prender esse cara, tem que prender ele. Aí um dia foi fazer um jogo. E aí, a hora que o cara lá fora falou, ô Neto, lembra de mim? Eu falei, não, lembro não. 2 metros de altura. Eu falei, eu sou aquele cara que você falou que tinha que prender. Eu falei, é verdade mesmo. Eu não pipoquei, mas fiquei com um pouco de medo. E aí, Marília? Olha, de verdade, Neto, em relação a essa direção e todas elas desde 1910, a opinião da Gaviões, vale muito. Ela pesa mais do que a do Memphis. Independente, torcida jovem e Mancha. A Mancha agora não, com a Leila não, né? Não, é verdade. A Mancha é verdade. com a Leila não. Verdade. Mas mandou muito. Já mandou muito, mas é nesse momento, principalmente político do Corinthians, desde o ano passado, desde a invasão do 5º andar, desde que a Gaviões resolveu segurar na unha tudo que está acontecendo politicamente no Corinthians, aí apoiando ainda o Augusto Melo tem conselheiros da Gaviões e ouve muito a Gaviões, né? A Gaviões estava toda hora dentro do CT, inclusive com relação boa com o Ramon e Ramonzinho, e também fizeram agradecimentos e tal. Mas quando o Ale posta dizendo que acabou, muito obrigado, nunca esqueceremos o 27 de março, até porque é aniversário do Quesada também, etc e tal, mas acabou. E eu também acho que tem coisas boas e ruins no trabalho dos dois. Quando a Gaviões fez aquilo, somado a uma entrevista... Pênalti sem goleiro, né? Hã? É pênalti sem goleiro. É pênalti sem goleiro. Então, eu acho que sim. Acho que o que o Memphis fala, o que ele verbaliza é o que os jogadores talvez estivessem sentindo no vestiário, mas o que eu acho que pesa mais é a opinião da Gaviões. Então vamos lá, para você, Godoy, a mesma pergunta. E depois eu vou voltar na pergunta e depois eu vou mostrar o Memphis aí em Paraisópolis, que por sinal, parabéns a Paraisópolis, eu adoro a Paraisópolis, meu irmão.
Eu amo a Paraisópolis, tá bom? Só para deixar bem claro, o Palmeirinha da Paraisópolis, ele estava lá hoje, daqui a pouco eu vou mostrar ele hoje lá. O que você tem da ideia da pergunta, igual para você? Eu fiquei analisando bastante a situação do que aconteceu e do que viria a acontecer, poderia acontecer, mas a realidade é que essa relação que em determinados momentos é muito promíscua entre dirigentes de clube e dirigentes de torcida, porque é tudo troca de favores. E no Corinthians é uma repercussão sempre maior daquilo de bom ou de ruim que aconteça, mas depois do que o Memphis falou, eu fiquei pensando o seguinte, em alguns momentos eu sentia que até o pai e o filho estavam aguardando e esperando A demissão. por causa da indenização, que é muito mais vantagem sair por cima e ainda com dinheiro, né? Ele tem a porta aberta agora nos clubes do Brasil, porque ele conquistou um título pelo Corinthians. A dupla conquistou um título pelo Corinthians. Não deixou o time cair, botou na Copa do Brasil, ganhou o título. Salvou o rebaixamento, conseguiu classificação para a competição internacional. 60% ele é porta aberta. Ele tem a porta aberta. Por que não sair por cima, né? E o desgaste com o grupo já estava e está bem evidente, só pelo desempenho dos jogadores individualmente no jogo de ontem, dá para perceber que o Memphis falou tinha necessidade de ser falado, mas poderia ter sido evitado. Foi falado e o resultado aconteceu. Saiu. O que o Memphis falou. Mas nós da imprensa, nós comentaristas, apresentadores, a gente sempre fala assim, a maioria, 98%, jogador de futebol não tem peito, não tem voz, não fala as coisas que acontecem. Eu adorei a entrevista do Memphis. Eu gosto. Antes e depois. E o que eu mais gostei foi que o cara falou o que falou, o cara caiu, quem decidiu o jogo? Quem decidiu? Foi contra o Sport que perdeu. Não interessa. Quem decidiu o jogo? Memphis. Quem fez gol aos 10 segundos? Quem fez o segundo gol? Memphis. O Memphis Depay. Porque se tivesse perdido o jogo, nós íamos estar arregaçando com ele, meu irmão. E nós somos assim. O que você pensa disso? Depois que você falou, eu só assino embaixo. Perfeito, é isso. Agora, o Memphis é gigante, acho um baita no jogador. Tá louco, irmão. E agora com o novo técnico, se for o Tite, acho que vai dar uma tabelinha incrível. Vai ser o Tite. Olha. Tite Memphis vai ser um negócio extraordinário. Agora, ele falou, teve peito, assumiu e foi o sincerão. E eu concordo com você, eu sou um dos críticos, porque a gente também não entrevista mais ninguém, né, Neto? Essa é a verdade. Antigamente você saía lá do campo, a gente entrevistava, ficava meia hora conversando. Não, ele só deu entrevista. Também. A verdade, a maioria dos jogadores dá entrevista pro Podpah. Essa é a grande verdade, não é mentira minha? E parabéns ao Igão, que eu amo pra caramba, e amo o Mítico, eu amo o Vitor, eu amo todo mundo a Podpah. Mas hoje o Podpah, ele conseguiu pegar todas as entrevistas de todos os jogadores no YouTube. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu não coloco mais. Eu não reproduzo mais. Por quê? Porque eu não vou reproduzir, porque é uma visão minha do meu programa. Do meu não, da Band, mas quem faz sou eu. E aí eu faço isso, eu faço mesmo, acabou. E eu acho do caramba o que o Igão faz, o que o Podpah faz. O Garro deu entrevista pra alguém? Foi na Gazeta? Foi aqui no Jogo Aberto? Foi no Donos da Bola? Foi no Bola na Rede das 6 horas da Rede TV? Foi na Record? Não, foi no Podpah. Então, e que parabéns ao Podpah. Eu nada contra, mas também nada a favor. Então, meu irmão, cada um joga com o que tem de bola. Se eu tenho uma bola murcha, eu jogo com a bola murcha. Quem tem bola cheia, joga a bola cheia. Tá tudo certo. Entendeu? Você gostou ou não da entrevista dele, Marília Ruiz Monstra? Gostei da entrevista dele. Gosto que nem a gente outro dia elogia muito as entrevistas do Felipe Luiz, por exemplo, quando ele explica, quando ele fala de futebol, explica o que o time dele fez errado. Hoje o César Sampaio também foi para a coletiva de imprensa numa situação completamente bizarra, porque enquanto ele dava a coletiva de imprensa, o Marcelo Teixeira falava que está atrás de um técnico, então a situação desconfortável, para dizer o mínimo. Falou o que aconteceu Trairagem, né? Que o time entrou dormindo, que tomou 2 gols em 20 minutos, mas que ele conseguiu... Mas falou sobre isso. No dia que, na quarta-feira, o Memphis deu essa entrevista, é verdade. Mas ontem, o Romero, na zona mista... Desculpa, Marília, assim, a gente tem muitas informações sobre tudo, né? Já contra o Vasco, ele já tinha falado disso aí lá dentro. Isso. Sim.
mas ontem... Que ganhou o jogo de 3-1, hein? Com a repercussão do que aconteceu em relação ao Memphis, estão ouvindo o Memphis para contratar técnico, etc e tal... O Romero foi ouvido na zona mista ontem, na Neoquímica Arena, ele falou assim, não, eu já fui ouvido sim, dessa vez ainda não me perguntaram nada, mas já me perguntaram, eu tô aqui há muito tempo, entendo muito de Corinthians. Eu acho razoável que você... Olha, pergunta com todo pra respeito, mim. Você acha que o Romero entende mais de futebol do Corinthians ou, com todo respeito, o Augusto Melo hoje? Que tudo que o Romero já passou nesse vestiário que está acontecendo, ou outros jogadores? Romero. Vamos lá, vocês acham que o Zico nunca foi chamado para perguntar? Lógico. Vocês acham que Todas as vezes. o Ademir da Guia, vocês acham que o Rivelino, vocês acham que o Marcelinho Carioca... Você acha que eu... Você foi quantas vezes? Várias vezes. Então, eu não vou falar o que eu fiz, mas várias vezes. Nesse sentido. Não, conta alguma pra nós. Não, até porque hoje eu gosto muito dele e eu não quero expor mais as pessoas do jeito que eu expunha e não tem por que fazer isso. A gente tem coisas que não precisa falar e a gente vai aprendendo com a idade. O que você pensa disso, Godoy? Que essa relação é inevitável, porque hoje para permanecer no poder, o dirigente aceita muita É promíscuo, coisa, né? É muito promíscuo. Muito promíscuo. Só se tiver uma independência financeira que não precisa se enriquecer do clube, no clube, como é o caso da Leila. Ela pode. E eu acho que também o cara que está no comando hoje do Flamengo. BAP. Que, por sinal, a outra diretoria deixou 500 milhões de dívida. Não precisa ser refém, porque o cara tem uma situação independente. Paulo Nobre. Esse, para mim, foi o maior. Né? Então, se a pessoa for desse jeito, Marcelo Teixeira poderia fazer mas isso. Mas hoje o Marcelo Teixeira está parecendo dirigente, aquele dirigente... Você, Marcelo Teixeira, você está parecendo aquele dirigente que é do clube. Você não é mais o Marcelo Teixeira que era do Santos. Então, essas pessoas, sim, podem se dar ao luxo de deixar a torcida, essa torcida que mama, às vezes, na teta do clube, de lado. E se voltar mais para o torcedor no âmbito geral. Vamos lá, então. Em âmbito geral, a gente está aqui nesse estúdio maravilhoso. Só de dizer uma coisa para vocês todos. A informação que eu tenho, e que não sai da informação da Marília, do que sai, não é da maioria, mas eu já disse isso nos Donos da Bola sem saber, que o Tite sempre foi o primeiro nome. E que esperava uma conversa do Tite com os dirigentes, com o Fabinho Soldado, com o Augusto, com o pessoal da direção do Corinthians. E que o lugar mais fácil para atingir o Tite não é o Tite, é o filho, tá? Não é ligar pro Tite. Olha, Tite, eu quero você, vamos te dar 10 milhões, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Até porque o Tite, eu tenho 58, o Tite tem 61. Quantos anos tem o filho? 30? Não, se tiver 30, mãe. Tá. Quem que quer trabalhar? O filho. Você acha que o filho quer ficar igual o pai? Pensa nisso. Sim. O filho quer trabalhar, independente de onde seja. Independentemente de onde seja. 36. 36 anos. E ele cresceu muito na profissão, o filho do Tite, o Matheus, né? Então, aí que está a grande jogada e que, por sinal, no meu ponto de vista, eu não vou cravar, mas o Tite vai ser o novo treinador do Corinthians. Eu não tenho dúvida disso. E ele é o maior treinador da história do Corinthians. E aí a desculpa depois, aquele que não rejeitou, isso aí passa rapidinho. A gente vai colocar o ilustra do Memphis Depay aqui, que ele estava na Paraisópolis hoje, que por sinal é um lugar onde tem o Palmeirinha de Paraisópolis. Ele gosta muito disso, certo? Ele é um cara que veio da Europa, que veio da Holanda, que jogou no Barcelona, jogou no Atlético de Madrid. Pai africano. Ele é um cara que tem uma instituição para deficientes visuais, se eu não estiver errado, na África, e que faz uma... Engana, né? Ele faz uma coisa incrivelmente maravilhosa e é uma visão dele, e ele está lá com as pessoas de Paraisópolis, tirando foto para todo mundo, pegando o celular das pessoas, com as crianças que estão lá. Eu adoro isso, cara. Eu acho que pessoas assim, quando eles chegam num lugar onde as pessoas têm menos oportunidade que meus filhos. Eu falo por mim, tá? Eu não falo pelo Brasil. Eu não falo pela Marília, não falo pelo Quesada, não falo pelo Godoy e nem pelo dono da televisão, que é o senhor Johnny Saad. Eu falo por mim.
Os meus filhos vão ter muito mais oportunidade e têm muito mais oportunidade daquelas crianças que estão ali. E quando você enxerga um Memphis Depay no lugar que eu convivo, no lugar que eu tô ali, no lugar que é pá, 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 no lugar que tem pancadão, no lugar que eu não posso sair, no lugar que eu não tenho oportunidade de escola, no lugar que as pessoas não têm como trabalhar, e eu vejo esse cara ali, eu falei, opa, será que eu não posso ser um Memphis Depay? Será que eu não posso ter uma oportunidade como ele? E ele tratando as pessoas assim, as crianças assim, é isso que eu gosto. É isso que eu acho legal por parte desse rapaz. Vamos pro... Fala, Fel, tranquilo? Eu quero te mostrar o caminho que eu percorri para largar a CLT e uma vida estável no Japão para viver completamente dos meus canais no YouTube. Você também pode faturar de 3 a 6 mil reais apenas com um computador ou até pelo celular e uma conexão com a internet, postando vídeos de notícias de futebol do seu time do coração, no meu caso o Corinthians, assim como eu faço aqui nesse canal Fala Fiel. 1h30, 2 horas do seu dia, mesmo tendo um trabalho fixo, você consegue manter o canal. E eu quero te ajudar em menos de um mês, ou seja, em até 30 dias, você alcançar os primeiros 1.000 inscritos e as 4.000 horas de visualizações para você ter o seu canal monetizado em 30 dias. E no segundo mês já poder lucrar em dólar com a monetização do próprio YouTube. Eu vou andar do teu lado e te mostrar tudo o que você deve fazer, e principalmente os erros que você não deve cometer ao começar um canal aqui no YouTube, erros que eu cometi no início da minha caminhada. Aqui não é um curso que te promete arrastar para cima e ficar milionário, mas sim arregaçar as mangas, trabalhar duro e ter a oportunidade de escolher entre ter o YouTube como uma renda extra e continuar no seu trabalho fixo, ou também largar totalmente a CLT e viver somente do YouTube. Se você tem interesse, entra no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai ser enviado para o nosso grupo do Telegram. Vou soltar uma live exclusiva para esse grupo, contando todos os bastidores para você tomar sua decisão de fazer parte da primeira turma do Tube Life Viver de YouTube.